E aí, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Que a graça do Senhor e a paz que vem de Cristo esteja sobre sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Então vamos orar mais uma vez? Pode ficar de pé, não sei. Você quer ficar de pé ou você vai vir tocar? Ah, então pode vir. Então fica de pé no seu lugar mais uma vez. Meu irmão cheio de fé fala para orar, ele, né? Então vamos orar. Você pode dar a mão para quem está do seu lado aí? Vamos orar juntos. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando Pedro e Silas estavam presos, a igreja se movimentou em oração e algo aconteceu. Quando Pedro estava pregando e Paulo por diversas vezes, o lugar chegava a tremer, porque a oração que nós fazemos enquanto igreja, ela é poderosa. Então, meu irmão, a minha sugestão é que você coloque a sua expectativa diante de Deus, não somente para essa noite, mas para tudo que Ele pode fazer, e tudo que você precisa, e tudo que você nem sabe que precisa. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Senhor, obrigado por esse tempo de louvor, obrigado pela oportunidade de ofertar na sua casa. Jesus, nós não podemos te dar nada, nós não podemos te oferecer nada, mas nós estamos aqui, Jesus, estamos diante do Senhor. Nós viemos até esse lugar, Pai, com uma expectativa de ouvir a Tua voz, de aprender um pouco mais do Senhor e entregar uma adoração em espírito e em verdade. Então, Jesus, que aquilo que o Senhor já começou, que o Senhor possa completar. Fala comigo, fala com a igreja, fala com os meus irmãos. Jesus, independente de nós, independente de mim, Deus, fala conosco, Jesus. Enche o nosso coração de esperança nessa noite, de graça, de encorajamento. E que o Senhor, Pai, vai de encontro às necessidades de cada crente aqui nessa noite, de cada visitante, cada pessoa que saiu da sua casa, Deus, e que talvez desesperado, que talvez afobado, Senhor, que possa encontrar descanso em Ti. Que esta seja uma noite de descanso, que esta seja uma noite de fazer como João Batista fez, crer que o Senhor é o descanso. Não há outro que há de vir, não há outro que possamos esperar. Em Ti, Deus, nós encontramos descanso. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Senta aí, meu irmão. João Batista é alguém que me encoraja, irmãos, porque João Batista, do auge do seu ministério, ele está pregando, ele está fazendo, ele está batizando, pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo. Mas de repente a crise vem, o dia mal chega, João Batista é preso e ele está na cadeia, ele está angustiado e ele manda um recado para Jesus. Pergunta se é ele ou se eu tenho que esperar outro, porque estava tudo dando certo, as coisas estavam caminhando, a igreja estava crescendo, mas agora eu estou preso, parece que está tudo desandando. E Jesus não se dá o luxo de falar, não sou eu sou o Filho de Deus. Jesus só fala, manda dizer para João Batista que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando, as coisas estão acontecendo. Essa deve ser a nossa esperança, meu irmão, a nossa esperança deve estar em Cristo. A nossa esperança deve estar em Cristo, não simplesmente na nossa situação aqui, né, no nosso redor, no que acontece, mas ela deve estar em Cristo. Pelo que Ele já fez, os mortos estão ressuscitando. É o que Ele está dizendo, meu irmão. Cristo morreu na cruz. Olha tudo que aconteceu. Ele está vivo. Esse deve ser o nosso motivo de esperança. E pegando um gancho com tudo isso, por muitos anos, talvez você cantou e talvez ainda canta que quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não, mas tem a fé de Abraão. Em partes isso é muito verdade, é uma verdade, meu irmão. Se nós temos a fé de Abraão, e Romanos diz que nós temos essa fé, e se nós cremos em Deus, nós nunca morreremos. Jesus diz isso com a mulher desesperada: mulher, se você tiver fé, aquele que crê nunca morrerá, e se morrer eu ressuscito. Eu resolvi esse problema. Obviamente nós transferimos essa realidade para os nossos dias de hoje, e é uma tolice pensar assim. Hebreus no capítulo 11 vão dizer que todos os heróis da fé morreram sem ver a promessa. Então, se você tem uma grande promessa, que Deus te abençoe para chegar lá, mas cuide da sua saúde. Por que eu estou dizendo tudo isso, meu irmão? Porque a graça de Deus é algo
que não somente nos leva para o céu, mas a graça de Deus é algo que nos acompanha durante toda a vida, durante os dias. Ela nos protege, ela nos guarda, porque a palavra de Deus, ela é muito clara e diz que Jesus começou uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia dele. Paulo é enfático em dizer isso, que Jesus, ele começou a fazer algo, e esse mesmo Jesus que começou a fazer algo, Ele é fiel para terminar até o dia da sua volta. Judas vai dizer que Jesus é o responsável por nos apresentar irrepreensíveis e imaculados. Judas vai dizer, o Judas bom, não é o Judas ruim, vai dizer que Jesus, Ele é o responsável para nos impedir, para nos guardar de tropeçar, para que possamos ser apresentados diante de Deus, irrepreensíveis, imaculados, meu irmão. Eu nem sei como é que fala, mas você vai ser entregue de uma forma perfeita diante de Deus. Cristo é o responsável por isso, e isso se chama graça. Isso se chama graça. E hoje eu queria falar um pouco sobre os efeitos da graça. Durante algumas longas semanas nós temos falado sobre uma série chamada Básico. O que é o básico para a nossa fé, o que nós precisamos para caminhar com Deus, da onde que eu fui liberto, para onde que eu estou indo, quem é Cristo, o que Ele fez por mim, o que é graça, o que é justificação. Você já sabe, a palavra graça é favor imerecido, é algo que eu recebo e eu não fiz nada para merecer, eu não queria, Ele só me recebeu, Ele me achou. Você não aceitou Jesus, meu irmão. Jesus, você não encontrou Jesus. Jesus não estava perdido, eu encontrei a Jesus. Jesus não estava perdido, nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Nós somos, sabe, o ramo que estava cortado, seco, nós fomos enxertados na videira. O ramo caído, ele não tem o poder de se auto-enxertar. O agricultor, que é o Pai, nos deu a Jesus. Nós somos encontrados. Eu não mereço, eu não posso fazer nada para merecer. E quando eu penso assim, meu irmão, isso me joga para uma posição de eterno serviço e gratidão a Deus. O que eu posso fazer diante de tudo isso? Porque a salvação de fato é um ato monergista de Deus, é um ato unilateral de Deus, onde nós recebemos pela graça tudo que Ele tem feito por nós. Pensa no dia, meu irmão, que você encontrou a Cristo. Talvez você chegou aqui arrebentado, perdido, destruído. A única coisa que você fez talvez foi se ajoelhar, levantar suas mãos e dizer: Deus tenha misericórdia. Graça. Você não tinha nada para oferecer, a não ser a sua vida podre, a não ser o seu passado, a não ser tudo que você construiu fora de Deus. E Deus simplesmente falou: eu amei isso, bem-vindo ao reino. Graça. E eu fui efeito disso. O apóstolo Paulo foi efeito disso. Pedro sofreu esse efeito. Abraão sofreu esse efeito da graça de ser encontrado pelo rei. E eu tenho, meu irmão, sido vítima desse efeito. Eu tenho sido refém da graça e da bondade de Deus. Como eu tenho sido refém da bondade e da graça de Deus? Eu estou condenado à bondade de Deus, meu irmão. Por mais que eu tente sair desse lugar, eu sou atraído, e quando eu vejo, eu estou aqui de novo nesse lugar de graça e de bondade. Nós estamos condenados, meu irmão, a estar debaixo desse lugar. E, meu irmão, eu só posso pensar que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, e que Ele começou algo e Ele vai terminar, e Ele é o responsável por isso, e não há nada que eu possa fazer para estragar os planos de Deus. Não há nada que eu possa fazer para estragar os planos de Deus. Só que nós nascemos em um outro contexto, né?
nós nascemos em um contexto de merecimento, onde nós fazemos, onde nós escolhemos, onde nós produzimos, onde você trabalha para ter um bom emprego, onde você, né, se arruma para ter uma boa esposa, onde você produz para receber. E o contexto do reino de Deus, ele vem totalmente ao contrário, onde aqueles que não merecem nada recebem tudo, onde o ladrão da cruz pecou a vida inteira, roubou, matou, sei lá o que fez, no último dia ele recebe o reino. Esse é o contexto ao qual nós fomos inseridos, e agora nós temos que aprender a viver nesse contexto, onde gente que não vale nada é tratado como gente que vale tudo. Esse é o contexto que nós estamos inseridos, e é difícil. Eu assumo que é difícil, meu irmão, é difícil. Assim como eu acredito, e sempre falo isso, que quando Adão pecou, e aí Deus pega Adão, sua esposa, expulsa do jardim, eu não acredito que no mesmo dia Adão pegou um cachimbo, fumou uma pedra de crack, pichou o muro, matou um cachorro. Eu não acredito que Adão, da noite para o dia, se transformou num delinquente. Eu acredito que Adão foi aprendendo dia após dia com a sua maldade. Dia após dia ele foi descobrindo coisa nova. Você percebe que Adão peca, e Adão olha para a mulher, e os dois têm vergonha, e eles tiveram vergonha, já descobriram um aspecto do pecado que não tinha antes. E aí Deus chega e pergunta: onde vocês estão? E aí Adão já inventa uma desculpa, outro aspecto do pecado que não tinha antes. Adão já virou enrolado, Adão está envergonhado, Adão agora é um cara que está dando desculpa, e você percebe que a maldade vai evoluindo. Da mesma forma, irmão, que um pecador, um santo que era pecador, ele teve que ir aprendendo a ser pecador e se acostumando com essa nova natureza de pecado. Nós, como pessoas regeneradas, nós precisamos nos acostumar com essa nova natureza de santidade. Nós precisamos começar a nos acostumar com esse estilo de vida. Nós precisamos. E por que dar graça? E por que merecer tudo isso? Por que, meu irmão? Não sei, eu também não sei, eu fico perdido, angustiado às vezes eu penso sobre isso. Por quê? Não tem porquê, é bondade de Deus, é graça. Tantas outras pessoas poderiam estar aqui, mas você está. Olha que bênção, é graça. Romanos 13,14 vai dizer: mas revesti-vos do Senhor. Tem a ver com Ele, não tem a ver com nós. Quando Cristo olha para nós, quando o Pai olha para nós, Ele não nos enxerga, Ele enxerga a Cristo. Por isso que é graça, por isso que Deus não nos mata, por isso quando você peca, Deus não manda uma doença na sua cabeça, porque quando o Pai olha para nós, Ele não está enxergando simplesmente a nós, Ele está enxergando a Cristo. Você lembra lá do propiciatório que eu disse, que era a tampa da arca? Lá dentro da arca estava a lei, que representava o pecado do homem. E aí o cordeiro era morto e o sangue era jogado sobre o propiciatório, e a presença de Deus se manifestava. Então quando o Pai olhava do alto, Ele não via os pecados, a lei que estava dentro da arca, mas Ele via o sangue que cobre os nossos pecados. Porque, meu irmão, o Pai não vê o nosso pecado, mas o Pai contempla Cristo, a obra de Cristo. É assim que funciona. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas entre nós e Deus existe um homem chamado Jesus Cristo, e Jesus é o responsável por nos guardar. Isso que o Islander falou, meu irmão, é a maior verdade. O Evangelho traz de volta para Cristo. É por isso que você vê, às vezes eu vou empolgando e o Silas Malafaia entra em mim, porque, meu irmão, eu não consigo ver algo que saia do Evangelho. Nós não podemos depositar nossa fé num objeto, numa rosa, em nada a não ser em Cristo, porque Cristo morreu na cruz, Ele sofreu e somente Ele é dono de tudo. Toda a fé tem que ser depositada nele, meu irmão, porque é Ele que vai nos sustentar. No último dia, meu irmão, naquele grande dia, onde todos os reis, os poderosos, talvez estarão nos corredores de pedra, esperando para serem chamados, todos com seus joelhos tremendo, todos angustiados, meu irmão, sabe, com aquele estômago gelado. O negócio está pegando aqui, ó. Nós estaremos lá e Cristo vai nos apresentar irrepreensíveis nesse dia, meu irmão, onde os homens mais poderosos, os que mataram milhares, estarão lá para responder diante do Senhor, meu irmão, com a boca branca, espumando, angustiado, com dor de estômago. Nós estaremos lá diante deles e Cristo nos apresentará irrepreensíveis. Cristo vai falar assim com o Pai: Pai, 5-5, pode passar, está tudo certo, o preço está pago. Cristo é o responsável, meu irmão. Cristo é o responsável. E alguns falam
que nós devemos pregar só aquilo que nós vivemos. Outros falam, não, vive aquilo que você prega. Eu não sei se, né, são duas formas de falar a mesma coisa. Eu não sei qual é a verdade. O que eu entendo, meu irmão, é que eu fui alcançado pela graça. E como diz 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13: cri, por isso falei. A palavra de Deus, e Paulo deixa isso muito claro: eu criei e por isso eu falei. Nós cremos e por isso falamos. Porque nós cremos, nós falamos do que Deus tem feito. Porque Deus fez algo em mim, eu creio no que Ele fez, eu falo. Eu não tenho problema em falar. Eu criei e por isso falei. Eu tive uma experiência, a Michelle vai lembrar desse texto talvez. Nós temos um amigo, né? Já pregou aqui na igreja, já ministrou aqui, estudou conosco no seminário. E nós fomos tocar num casamento um dia. Nós estávamos lá no casamento, eu e a Michelle, nós éramos noivos. E aí, eu e a Michelle, nós pretendíamos ter um casamento simples, né? Vamos chamar uns 4, 5 crentes, né? As coisas estão difíceis. E aí a gente conversando, e ele falou assim: rapaz, ele é meio da Bahia assim, tá ligado? E ele falou assim: você vai ter uma festa de arromba. E aí, né, eu falei: ah, que legal, né? Obrigado. Aí ele falou assim: não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que você vai ter uma festa de arromba no seu casamento. Eu falei: amém. Tá bom. E ele falou assim: não, você não está entendendo ainda. Eu estou dizendo que no seu casamento você vai ter uma festa. Que ele entrou assim de repente. Eu falei: amém. E a mulher falou: amém. E se você foi no meu casamento, irmão, você sabe que a balada foi top. Só faltou o Alok lá, porque ele não estava bombando na época. Mas meu irmão, que festa abençoada, que casamento abençoado. E aí ele disse, ele finalizou: eu criei e por isso eu falei. Nós cremos e por isso nós falamos. Quando nós cremos em uma verdade, meu irmão, não tem como não colocá-la para fora. É a nossa verdade. E como eu creio nisso, e como eu creio nisso que eu falo, e como que eu creio nisso que eu prego, meu irmão. E Deus me desconstruiu ao longo dos anos. Eu quero talvez quebrar alguns dos protocolos pastorais, né, e de oratória. Eu quero falar um pouco do que Deus tem feito e do que Deus fez e de toda a desconstrução. E eu estar aqui hoje é a prova viva de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então não importa, meu irmão, quão desandado você esteja. Talvez você está aí com um sorriso amarelo, segurando a lágrima para não escorrer, mas aquele que começou, ele é fiel para terminar, meu irmão. E quão encebado você esteja, não importa. Deus começou algo e Ele vai terminar. Ele vai. E eu, meu irmão, eu sinto a graça de Deus me empurrando para Cristo, desde sempre. Essa é uma das características daqueles que foram chamados pelo Senhor. Desde sempre você sente algo que te empurra para Deus. Você simplesmente sente. Você fala: agora eu largo esse troço de crente, agora eu largo esse negócio de igreja, agora esse troço para mim não dá, eu vou meter o louco. Irmão, mas passa ano e sai ano, você se sente atraído por Cristo. Tem um amigo, ele está estudando fora. E aí a gente já era pastor dele. Ele fala: pastor, não aguento mais, toda semana eu falo que eu não vou pecar. Semana que vem, se eu cometer o mesmo pecado, eu nunca mais piso numa igreja, porque eu mereço o inferno. Eu falei: é verdade, meu irmão, como merece. E aí ele falava isso toda semana. Ele chegava arrependido, ele fala: tá, eu vou dar mais uma semana, mais uma chance. E assim, foi assim 4 anos, aquela luta, e melhorava, e caía, e melhorava. Mas ele falava: eu não consigo, eu falo que eu vou largar Cristo porque eu não sou digno dele, mas parece que quanto mais eu quero largá-lo porque eu não sou digno, mais ele se apaixona. É como Pedro, que no dia da pesca ali maravilhosa, ele fala: Senhor, sai do meu barco, eu não sou digno. E quanto mais eu quero me afastar do Senhor, porque eu reconheço a minha picaretagem, mais Cristo se atrai. Isso é uma chave de graça. Quanto mais eu descubro quem eu sou, mais Cristo se revela a mim. Quanto mais pecador eu descubro que eu sou, mais de Cristo eu descubro. E eu descubro, eu percebo a graça me acompanhando desde sempre, me empurrando para Jesus. A graça de Deus sempre esteve para me salvar, sempre esteve pronta para me ajudar, mesmo quando eu não cria, mesmo quando eu achava que graça era só a costureira da rua lá de casa.
A graça de Deus sempre esteve para me ajudar, meu irmão, para me salvar no dia mal. Bom que meu pai e minha mãe estão ali, aqui eu posso falar um tanto de coisa. Que bom, não, que bom, faltaram no culto, mas o pastor vai brigar depois. Não, meu, eu nasci em 89. Nasci em 1989 e desde lá eu tenho percebido o que a graça de Deus tem feito na minha vida. E eu fui criança, irmão, sabe criança raiz? Criança peste. Não era o demônio que me possuía, irmão, era eu que possuía o demônio. Eu fui, sabe, criança muito peste. E uma criança muito peste, a graça de Deus precisa ser muito forte sobre a vida dela. E eu percebi a graça de Deus me alcançando, irmão. Eu tive 2 convulsões na minha infância. Acho que é por isso que queimou um negócio que não podia. Eu tive um pico de febre. Meu pai conta que eu não lembro de nada. Que ele chegou do trabalho e eu já estava com febre. Eu tive um pico de febre de 40 graus. Ele falou que só me achou enrolado na cama, o zóio virado, tendo uma convulsão. E aí fui para o hospital. Eles falam que não ficou sequela. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito. Mas a ciência está aí, né? E algum tempo depois, uma outra convulsão, mas a graça de Deus esteve lá para me sustentar. A Michele sabe, esse dia eu fiquei gripado, meu, em febre comigo é um negócio do inferno, porque não baixa. Toma banho, toma remédio, o troço não baixa. E na minha infância eu tive 2 convulsões. E aí todos os médicos achavam que eu ia ficar meio... Eu ainda acho, né? Eu só queria reforçar. Mas todos os médicos, esse menino vai ficar retardado, né? Tá aí. Mas graças a Deus nós estamos aqui, meu irmão. E poderia talvez ter muitos outros déficits, mas a graça de Deus esteve lá para me sustentar. Eu lembro que com 6 anos de idade eu tinha um espírito. Eu disse para você que era uma criança muito raiz. Eu tinha um espírito incendiário na minha vida. Eu sempre gostei de fogo. E aí eu tinha alguns tios, né, que a gente era, sabe aqueles tios que tem mais ou menos a mesma idade? Então a gente tinha uns 2, 3 anos de diferença. Tinha um pé de manga grande lá em casa, caiu uma lagarta e nós achamos uma ótima ideia botar fogo na lagarta. E aí o que nós fizemos? Vamos botar fogo na lagarta. Só que nós tivemos uma ideia melhor ainda, porque o pai do meu tio, que é um rolo de família, né, aqueles rolos assim, é pai do seu tio, é seu avô, não é um rolo, mas é parente. Que ele era meio... O Zinho está aqui, ó, lembra dessa história, muito provavelmente. Nós falamos o seguinte: tem um galão de gasolina, né? Tanto de menino pequenininho, tem um galão de gasolina. O que você acha da gente botar fogo na largata, que deve ter uns 4 centímetros, com 10 litros de gasolina? Vai ser maravilhoso. Então pegamos o galão de gasolina, jogamos o fogo na lagarta, né? A lagarta está lá. Aí eu não sei quem pegou o galão, mas aí pegamos um galão de 10 litros de gasolina e fizemos o quê? Aí, meu irmão, a gasolina desceu, como o padre Marcelo cantou. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, irmão. Porque quando a gasolina desceu, o fogo voltou. E aí você já sabe o que aconteceu. Irmão, eu fiquei depilado. Eu perdi sobrancelha, perdi cílio, a testa queimou, irmão. A testa começava aqui, ó. Cabelo da perna, irmão, podia ter morrido. A pele do meu braço derreteu. E aí, meu Deus, escorrendo aquele negócio, 4 meninos pegando fogo. E não morremos, você acredita, irmão? Estou aqui. A graça de Deus estava lá, meu irmão. A graça de Deus foi suficiente. É isso, eu sou pentecostal, igreja. Eu sou nascido do fogo, aleluia. Glória a Deus. Somos reformados, mas nós somos do fogo. E era isso, a graça estava lá, ninguém morreu. E às vezes eu vejo jornal, gente morre de uma forma mais simples. Cara, como que Deus me guardou? E eu lembro que eu conheci a igreja de verdade, uma igreja viva, uma igreja cheia do Senhor em 97, 1900 e quase 27, 97. E aí eu conheci igreja, eu conheci o que era ter, sabe, salinha de igreja. Eu conheci o que era ter professorinha de igreja. Eu conheci Smiley Guido, irmão. Você está entendendo? E como foi precioso. Isso era a graça de Deus cuidando de mim. Eu lembro de quantas vezes eu nem sabia como é que era orar, o que era Deus, mas eu simplesmente sentia que eu não devia fazer algo.
Eu simplesmente sabia que eu não podia passar por uma rua, ou que eu deveria fazer algo. Eu sentia algo cuidando de mim, eu sentia Deus me conduzindo. Algo que ficou muito marcado na minha infância. Eu lembro que eu estava na laje, mais uma vez, né? Soltando um papagaio, eu estava lá. E aí menino soltando papagaio, eu não penso em nada. Eu estou andando para trás, eu estou andando para trás, eu estou andando para trás. E tinha um beralzinho, eu tropecei no beral. E você já foi lá em casa, a laje é muito alta. Não, eu não sei como, mas eu não caí. Eu senti que algo me parou. Eu não sei se é um anjo, aleluia. Eu não sei, meu irmão, mas eu podia ter caído, eu podia ter morrido. E talvez eu contando todas essas coisas, você consegue lembrar de coisas da sua infância ou da sua adolescência, que você falou, gente, era para eu ter morrido, e como que Deus me guardou, de uma forma milagrosa eu estou aqui. Você já escutou história, irmão, de gente que acidentou, quebrou, arrebentou tudo? Foi o caso mais grave da noite, o cara está lá vivo, crente, cheio de Deus. Graça, essa graça, meu irmão, que te sustenta, porque Cristo é o responsável por te entregar naquele último dia de uma forma imaculada. Eu era, meu irmão, eu sempre fui muito doente, muito doentinho quando era pequeno, todo cheio de ziquezira. E nós não tínhamos Cristo. Então, porque não tinha Cristo, minha mãe me levava na Universal, me levava na macumba, me levava para benzer, me levava na igreja católica, me levava em qualquer lugar onde a gente pudesse encontrar refúgio. E talvez por esse desespero de encontrar refúgio, e encontrar cura e acalanto, meu irmão, eu sempre fui uma criança muito perturbada. Mais uma vez, talvez sequela aí, né? Fui muito perturbado. Eu lembro que quando eu vim para a igreja, eu estava subindo para a igreja, e tinha uma mulher da macumba que minha mãe me levava lá, sem conhecimento, né? Achava que ia melhorar. Aí a mulher falou assim, um dia eu subi, irmão, tinha uns 12 anos, vim para a igreja. Estou vindo para a igreja com a minha Bíblia dos miliguidos. Aí a mulher para e fala assim: aqui, os fulanos, os espíritos, não sei o que tem, não foi te buscar ainda não? Eu olhei assim e falei, não. E continuei, eu não sabia do que se tratava. Falei, misericórdia, bate na madeira, Jesus. E eu não sabia, mas durante toda a minha infância eu sempre fui muito perturbado, irmão. Muito perturbado, eu não dormia, eu via demônio a noite inteira, e eu tinha sonho, pesadelo, era muito, o tempo todo, não conseguia ter uma noite, porque via demônio a noite inteira, ficava travado, gelado ali, e eu via encostado no quarto, eu via andando, eu via aí, muito perturbado, irmão, muito perturbado. E aí no meio disso tudo, para colocar uma cereja no bolo, aos 5 anos eu fui abusado por um tio, fui abusado sexualmente por um tio. E a princípio isso para mim não trouxe nenhum prejuízo, mas ao longo da vida eu vi muitos prejuízos chegando por causa disso. Mas meu irmão, mesmo com tudo isso, eu percebi a graça de Deus cuidando de mim, porque eu tinha tudo para dar uma desbandeirada muito maior do que eu dei, mas Deus de uma certa forma me atraía, como Oséias vai dizer, com cordas de amor, eu te atraí para mim. E aí, meu irmão, fui crescendo, as coisas foram indo, eu fui crescendo na igreja. Eu te falei, eu vim para a igreja, eu estava na igreja, mas eu não estava em Cristo. Isso foi fundamental. Então, pai, por mais que o seu filho não esteja em Cristo, ele precisa estar na igreja. Talvez ainda você não conseguiu inserir o seu filho em Cristo, mas você precisa inserir o seu filho na igreja. Você precisa, ele precisa. Ah, pastor, mas Deus não aceita nada, obrigado. Mas eu aceito, não tem problema, pode trazer ele, obrigado, que eu aceito. Não tem nenhum problema. É importante, porque o fato de eu estar inserido na igreja depois me fez ser inserido em Cristo. Amém? Então pensa aí, talvez você vai passar por essa fase onde seu filho, sei lá, quem esteja sobre a sua responsabilidade não vai querer vir para a igreja, né? Que bom que querer não é poder. Você quebra a perna dele e traz ele na cadeira de roda. A igreja oferta uma cadeira de roda, mas traga ele em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Quando a ovelha se perde, a ovelha era muito rebelde, o pastor quebrava a perna da ovelha, e esse mesmo pastor que quebrava a perna da ovelha, eu trazia. Você sabia disso? Então é filosófico, não quebre a perna do seu filho. Mas, meu irmão, é importante que você insira, porque eu estava inserido. E aí era muito doido, porque domingo eu sempre toquei, então domingo eu era a noiva de Cristo, mas durante a semana eu era a quenga do Satanás. Estava na igreja no domingo, mas durante a semana eu possuí o Satanás. E aí, meu irmão, o tempo foi passando,
E aí isso obviamente trouxe muitos prejuízos, que eu sempre fui muito corajoso, sabe? Sabe quando sua mãe fala assim: eu não quero você andando com esses maus elementos. Mal sabe sua mãe que você poderia ser o mau influenciador do grupo. E aí eu não quero você andando com esse menino. E o menino era eu que influenciava o grupo de uma forma negativa. Eu sempre fui muito corajoso, então sempre não tinha muitos limites. Aí depois o povo pergunta: o que você é pentecostal? Você grita: irmão, lá eu tocava o terror, aqui eu rodo do mano. Sempre fui muito corajoso. Isso foi trazendo muitos prejuízos, muitas experiências. E eu lembro que com 17 anos eu fui para o encontro com Deus. Irmão, que experiência, 3 dias me imerso, sabe, ouvindo a palavra de Deus. Só que eu me perdi. Não sei se a palavra correta é desviar, mas eu falei: não foi o suficiente. Foi uma experiência, mas aquilo não me firmou em Deus. E aí eu fui dar um rolê, fui me perder. E eu sempre estive envolvido com grupos. Sempre estive envolvido, seja com movimento estudantil, seja com torcida de futebol. Sempre estive muito envolvido com um grupo, que revela muito até do meu chamado hoje. Sempre estive muito inserido. Aí viajei por muitos lugares com movimento estudantil. E aí, meu irmão, imagina um ônibus cheio de adolescentes, sem pai, sem mãe. Vigia aí, né? Presta atenção. Esse menino é mentiroso. E aí eu lembro que eu fui de muitas fases na vida. E a fase que eu era, irmão, oh Deus, me ajude. Aí eu estava na torcida. Aí tem uma fase da torcida, o Cruzeiro, vamos Cruzeiro. Aí eu era do Cruzeiro, eu viajava com a torcida, e eu não sei o que tem, e ia para a torcida, e eu ficava lá na sede da torcida. Ficava lá o dia inteiro, irmão, só em casa tomar banho e ir para a escola. E aí aconteceu algo muito interessante, que depois de muitos anos eu fui entender: isso é graça. Porque eu estava todos os dias lá, estava todo dia, de manhã, de tarde. E aí tinha arma, tinha droga. Eu era mais cagão assim, mas tinha lá. Na gavetinha tem aqui, ó. Já tem um revólver aqui para resolver um trem. Tem droga. E eu estava lá todo dia. Aí eu sei que teve um dia que não deu para ir. Não deu. Aí passou o outro dia eu peguei minha bicicletinha. Fui com a minha bicicletinha, cheguei, estava fechada a sede lá, foi estranho. E aí, fui no outro dia fechado, até que eu perguntei ao vizinho, falei: cadê o pessoal aí, tá fechado? Ele falou: menino, você não está sabendo o que aconteceu não? Eu falei: sei não. Ela falou: quarta-feira passada, coincidentemente no dia que eu não tinha ido, polícia veio aí, rapaz. E polícia chegou, bateu em todo mundo, o pessoal esqueceu até o número do CPF, de tanto que apanhou. E achou droga, achou arma, e quanto mais achava, mais batia. Eu falava: é mesmo? E acho que eu vou ali em casa. Você percebe a graça de Deus, meu irmão? Cuidado de Deus, como que a graça de Deus estava ali para cuidar, meu irmão. Eu não merecia, eu queria estar ali, eu queria me perder, mas a graça de Deus falou: não, você não vai, eu não quero que você se perca, porque aquele que começou algo, ele vai terminar, meu irmão. E aí, com 18 anos, fui para o exército, e foi um período muito bom. Acho que todo homem devia sofrer pelo menos 6 meses. Como que foi precioso, irmão? Como que foi um tempo de aprendizado? Como que foi um tempo de crescimento, de independência? Ou você arruma sua cama, ou você vai preso. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, irmão. Lá na sua casa, você não arruma a cama. Não, mamãe, porque mamãe está lá. Ou você arruma, você vai preso. É maravilhoso. Aí, obviamente, 99% das pessoas arrumam. E aí foi muito legal, e eu conheci muita gente, amigos conhecidos que até hoje eu tenho. Só que, né, irmão, oh Deus, tive algumas experiências, né? Longe de Cristo é só desacerto. E lá tive muitas experiências com muitas coisas que não deveria, meu irmão. E eu tive um envolvimento muito grande com droga. E aí, dos meus 18 aos meus 19 anos, eu tive talvez muita mais experiência que talvez muita gente que é mais velha do que eu e que cresceu na igreja. Isso, não estou dizendo isso que é bonito, mas faz parte. Estou dizendo que a graça de Deus me alcançou nesse lugar. E aí eu lembro que eu fiquei preso lá 10 dias, né, que eu era muito, né, gente boa. E aí eu lembro que durante esses 10 dias, irmão, minha vida era escutar Vitor e Léo. Tinha uns amigos bons. Vou trazer um negócio para vocês, vai ficar 10 dias. Trazer muita droga,
Vitor e Léo para você. Aí você vai assistindo Vitor e Léo, vai usando droga. Aí quando você muda, aí você escuta uma outra. E era uma vida de, sabe, era um loop assim, ó, de curar problema com problema. Era um loop de curar problema com problema. Era um loop de curar pecado com mais pecado. Era um loop de tentar tampar o buraco com um buraco maior ainda. E aí, meu irmão, graças a Deus, com 19 anos, depois de um tempo, fui para uma festa. E nessa época eu estava trabalhando com parceria com algumas casas de festa. E eu trabalhava numa boate. E nesse tempo foi um tempo de muito distanciamento dos meus pais. Eu acho que deve ter ficado quase um ano, só no bom dia e boa tarde, uma relação quase sustentável. E aí nas favelinhas buscar droga, ia pra festa, e a vida era essa. E basicamente era isso, de segunda a segunda, uma vida descompromissada. E eu já contei isso 1000 vezes, mas pra gente dar sequência aqui, eu tinha ido para uma festa, eu ia trabalhar, eu entrei, mas a turma que eu levei comigo não conseguiu entrar. Obviamente o pessoal ficou muito chateado comigo. E aí eu lembro que nós viemos, na época não tinha Uber, nada disso, 1927, isso era 1927, nós viemos a pé da Savassi até na Caetés para pegar o 2215D. 1920, vai parar na pracinha aqui, ó. E aquilo mexeu muito comigo, porque na igreja, pô, eu tinha amiga, a gente ia pro pastel, ia pra New Point, ia pra não sei aonde, e era legal, a gente trocava ideia, e se você não tem dinheiro, vão lá, eu pago pra você. E o que nós temos para comer? Um açaí de 300, é 150 gramas para cada um, e era uma vida de, sabe, de comunhão. E aqui, ó, a primeira pisada fora que eu dei, ninguém conversa mais comigo, todo mundo virou a cara, e quando eu colocava todo mundo para dentro da festa, eu era top. Agora, e aí eu senti falta de algo que só tem dentro da igreja, porque eu estava marcado por algo dentro de mim estava marcado, irmão. Aquilo estava, sabe, estava coisado dentro de mim. Existia uma marca que sempre me atraía para o Senhor. E eu lembro que uma das vezes, nessas minhas indas e vindas, nós fomos visitar um amigo nosso, estava numa casa de recuperação. Era um amigo, era um cara que estava aqui na igreja, que ele era mendigo. Nós tiramos ele da rua, levamos ele para a casa de recuperação. E aí o Senhor falou claramente no meu coração: é desse lugar que eu estou te livrando. É desse lugar que eu estou te livrando. É isso, graça. E eu via a graça de Deus me atraindo, meu irmão. Eu não canso de contar como que a graça de Deus me atraiu, como que ela me alcançou, como que eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu não canso de contar isso. E aí, estava contando, foi para essa festa, e aí eu vim, e não sei o que tem. Aí no outro dia ia ter um almoço na igreja, e aí foi 2 crentes lá em casa, e eles simplesmente me amaram. Falaram: cara, Jesus é bom e Ele te ama, eu também, nós estamos com saudade de você, o dia que você quiser vai lá na igreja, você faz falta pra gente, e eu queria te ver lá. E eu fui alcançado. E aí a pergunta que eu faço diante de tudo isso é: o que eu fiz para merecer que Jesus morresse na cruz por mim? O que eu fiz de 1989 até 2009 para que Cristo mobilizasse toda uma igreja, mobilizasse pessoas, mobilizasse toda uma estrutura para que eu fosse alcançado? O que eu fiz, meu irmão, para merecer isso? Onde que eu orgulhei a Deus que Ele falou: cara, esse cara merece que eu mobilize toda uma estrutura para ele ser alcançado? Meu irmão, onde que eu fiz algo para merecer? É graça. E eu não fiz nada para merecer a graça de Deus. É essa graça que nos alcança. Ela vem de graça para nós, mas ela custou caro para Jesus. Onde eu fiz algo para merecer isso? E se fosse, meu irmão, de fato por merecimento, não se chamaria graça, se chamaria salário. E nós recebemos por não merecer. Então lembro que esses irmãos foram lá em casa, e eu vim no culto à noite, e aí foi muito desonesto, porque quem estava pregando à noite era o meu pai, e ele estava pregando sobre o filho pródigo.
Irmão, fala que tem jeito. E a pregação foi indo, foi fone, irmão, foi fone. E aí quando falou, fez lá, né, você que está desviado, você que está afastado, você que quer encontrar Jesus, vem aqui na frente. Eu falei, mas eu não posso. Por quê? Porque eu sou filho do pastor da igreja, e todo mundo vai saber que eu estou, como se Belo Horizonte não soubesse que eu estava no mundo do pecado. Porque a arrogância que nos afasta da graça faz exatamente isso com a gente. Quando Paulo ele nos orienta, meu irmão, a compartilhar, a confessar, nós estamos fugindo dessa realidade. É uma arrogância espiritual nos afasta do Senhor. Não, eu vou lá na frente, eu vou confessar o meu pecado. O que o pastor vai achar? Não, as pessoas já sabem que você não vale nada, irmão. Não cola mais. Eu sou tão humano que nada que vem da humanidade me assusta. Eu não me assusto com nada, porque eu sou gente também. Eu sei que não habita bem nenhum em mim, então eu não me assusto. E aí você pode perder uma boa porção de Deus por querer ficar bem na fita. E aí, meu irmão, eu lembro que eu levantei no meu lugar. Quando eu assustei, eu estava aqui na frente chorando. E aí foi muito legal, as pessoas vieram me abraçar, o povo aplaudiu. Depois eu fiquei sabendo que tinha um tanto de gente orando por mim. E falei, gente, mas por que você estava orando por mim? O que eu fiz para merecer isso? Eu só dava bola fora, graça. Deus mobiliza gente, Deus mobiliza uma estrutura para te alcançar. É graça. É tanta graça, meu irmão, que nós oramos para que Deus salve alguém, porque nós não podemos, nem essa pessoa pode se salvar. Então a gente ora e fala, Deus salva fulano. É graça. Isso aponta para a graça de Deus. E aí, meu irmão, eu vim no culto, encontrei Jesus, quer dizer, ele me encontrou. E aí depois de um tempo eu lembro que eu fui para um evento, né? Eu já contei isso dezenas de vezes, acho que eu contei até algumas semanas atrás. Eu fui para um evento, para um retiro, fiquei lá 4 dias ouvindo a palavra de Deus. E aí, durante boa parte desse tempo de loucura que eu te contei, eu tinha uma namoradinha. Minha mulher está aqui. Beijo. Aí você precisa dar uma, né? E aí, logo quando eu falei assim, agora eu sou crente, aleluia, agora Jesus na veia. Aí voltou, apareceu a Margarida e falou, ô menino, saudade, né, vamos coisar de novo, você quer voltar comigo não? Tremi assim na hora, falei, nossa, que tinha me deixado, eu fiquei mal, irmão, quis morrer, quis cortar o pulso. Aí eu falei, não é agora, o meu milagre, Deus está restituindo tudo que o diabo levou. Vai nessa. E aí tinha uma pessoa muito preciosa na minha vida, uma amiga que nós estudamos junto desde o ensino fundamental, muito cheia de Deus, e ela que tinha me indicado esse retiro, e eu falei, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, cara, eu gosto, eu quero voltar, mas eu sinto que Deus está dizendo o seguinte, voltar para esse lugar é voltar exatamente para o lugar que eu te tirei, porque esse relacionamento não é só um relacionamento, mas ele fala de toda uma estrutura de vida que eu te tirei, você vai voltar para lá. E eu falei, eu não quero, Senhor, eu não sei o que eu faço. E aí eu ficava agoniado, irmão, porque eu queria voltar, mas eu também lembrava de onde que o Senhor tinha me tirado, e eu falava, mas eu não quero voltar, mas eu quero também. E meu irmão, aquilo me consumia, porque nos dias que eu fiquei nesse evento, eu lembro que teve um culto lá, pastor, da libertação, meu irmão, culto poderoso de libertação. Sabe qual que é a libertação que eu acredito, meu irmão? Nós pregarmos a palavra de Deus e falar assim, agora eu vou orar pela sua vida, e você vai receber pela fé tudo que você aprendeu. Essa é a libertação verdadeira. Você crê e você é liberto. Aqui você conhece a verdade te liberta. Não é nenhuma pirofagia, pirotecnia, gospel, evangelho, a macumba, gospecificar, aleluia, evangelizar, nem sei falar. Você está entendendo? Não é esse negócio esquisito. Não, irmão, é a palavra de Deus que vem depois da oração que arranca. E aí, palavra de Deus, 4 dias, de repente falou, você quer, então vem aqui, irmão. E aqui eu senti que algo foi embora, algo que me perturbava, algo troço que eu vi a vida inteira, aquele peso, uma angústia, eu senti que aquilo foi embora. E aí eu estava estranho, sabe, não sei se você já fez academia, e aí você faz aquele pezinho na perna, as irmãs aí, né?
Você corre, e aí depois você tira aquele negócio, fica esquisito, parece que você pode até voar. E essa era a minha sensação, parece que o peso saiu, mas deu angústia, porque eu falava, não, que trem esquisito, credo, nem volta demônio, volta trem ruim. É sério, eu orei e falei, Deus, se for para ficar assim, eu prefiro que volta, porque é muito ruim. Irmão, ficar vazio é pior do que ser, é a pior sensação, você está vazio, você sentiu que foi tudo ruim de ir embora, mas não tem nada de bom. É pior do que você ser cheio de trem ruim, porque pelo menos o trem ruim gasta o seu tempo, a sua mente. Não estou dando nenhum conselho não, mas eu estou dizendo de uma sensação que eu tive, e eu orava e chorava, porque eu sentia que algo saiu, mas agora eu não sentia que tinha propósito. Saiu tudo de ruim, eu não vejo mais nada esquisito, eu não tenho mais sonho perturbado à noite, eu não tenho mais medo de entrar no escuro, mas está vazio. Eu chorava, falava, Deus, coloca um propósito, coloca algo. E meu irmão, as coisas foram caminhando. E aí, volta lá para a história, né? Aí eu falei, e aí, vamos ou não vamos? Vai rolar ou não vai rolar? Já é ou já era? Eu falei, ô Jorge, já era, não vai dar não. Até queria demais. Não, não. Ó, na verdade até dá. Se você for para a igreja comigo. Você quer ir para a igreja comigo? Você vai para a igreja comigo? Nós vamos ser holy, escolher esperar. E aí não fica. Você está me trocando por causa de igreja, por causa de religião. Eu falo, não, meu amor, não estou te trocando por causa de igreja. Eu fiz uma opção por Cristo. Você quer vir? Cola comigo no baile. Se você não quer vir, foi um prazer ter te conhecido. Sofrerei, beberei, chorarei, mas... E meu irmão, e foi assim. Mas a troca foi boa demais. Olha Deus, como Deus foi, graça, graça. Você fez uma escolha pelo seu? Não, meu irmão, ele já tinha me escolhido, não tinha para onde fugir, eu não tinha outra opção. A minha opção era falar, eu não posso voltar para lá, porque Cristo me escolheu. E é isso. Cristo, meu irmão, Ele me escolheu, Ele me tirou desse lugar e eu não consegui mais voltar. Depois dessa experiência, foi o que eu disse, você enche um balão, você enche o balão, depois você esvazia o balão, ele nunca mais vai ser o mesmo, ele não tem como voltar para aquele lugar, porque ele foi transformado, algo entrou dentro dele e não sai mais, ele é diferente, não tem mais como voltar para aquele lugar, meu irmão. Deus me tocou de uma forma profunda, com graça. Deus teve misericórdia de mim naquele final de semana. E aí eu lembro que eu voltei, eu era muito descabeceado assim, né? Muito. Aí eu voltei, dava muito canseiro para minha mãe. Falei, mãe, vem cá, toca nas minhas mãos aqui. Peguei um tanto de troço que eu tinha. Peguei um CD do mundo, na época era CD. Peguei um CD do mundo. Peguei umas roupas esquisitas que eu tinha. Peguei uns trem de food roupa que eu tinha também. Fiz uma fogueira santa de Israel assim, lá no lote, lá em casa. Joguei um álcool, joguei um fogo aqui. E eu falei com minha mãe, nunca mais você vai ter dor de cabeça comigo. Eu sou crente, Cristo me encontrou. E ela ficou olhando assim, ela chorou um pouquinho, não sei se era de alegria ou que menino mentiroso. Eu não sei, irmão, eu não sei. Foram anos, mas para a glória de Deus também, irmão. Pela glória de Deus, alguns anos depois eu batizei a minha mãe. Graça, olha isso, irmão. Chegava em casa assim, irmão. Chegava em casa assim com a chave, né? Mas eu estava ruim. Estava com calor, irmão, tirava a camisa. Aí na hora que eu chegava na porta de casa assim, aí eu começava a abrir a porta. Você já viu, né? Aí eu lembrava no meio do caminho que eu estava sem camisa, irmão. Ih, a camisa. Aí eu embolava dentro da camisa, irmão. Ficava lá com a chave assim. E aí minha mãe chegava, via aquela cena, chorava. Mas Deus me alcançou e eu percebia, eu via, eu vejo a graça de Deus, meu irmão, me segurando, a graça de Deus me alcançando e a graça de Deus me estruturando. Eu não estou dizendo que desde lá foi tudo flores e que eu fui salvo e que aleluia e que glória a Deus, não, meu irmão.
é uma vida de muito tropeço, é uma vida de muito acerto, é uma vida de briga, é uma vida de acerto, é uma vida que tem hora que eu falo, Senhor, não tem condições, eu não consigo, daqui não passa, eu não emplaco 2020, Senhor, e vai, e as coisas vão acontecendo. Mas a graça de Deus, meu irmão, ela é o suficiente para nos atrair. A graça de Deus, ela é suficiente para começar algo e ela é suficiente para terminar algo. E desde então, meu irmão, eu entreguei de fato para o Senhor. Eu falei, Deus, eu quero então. E eu lembro que eu estava sentado naquele banquinho ali daquela pracinha. Eu era membro da antiga igreja que funcionava aqui. Porque eu estava vazio. Eu falei, Deus, coloca um propósito, coloca um troço em mim. Eu não sei, é esquisito. E aí eu falei, Deus, eu estou aqui e eu não tenho condição de voltar para lá, porque se eu voltar para lá eu morro, eu estou jurado de morte lá. O Satanás falou que me mata. Então, como se fosse possível voltar, né? Mas o Senhor falou, tá bom. Eu falei, Deus, e eu fiz uma oração, irmão, glória a Deus. Eu falei, Deus, então entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha história, muda, Deus. Tira o que o Senhor quer tirar, coloca o que o Senhor quer colocar, vira de cabeça para baixo, pinta da cor que o Senhor quiser. E se um dia, Senhor, eu me arrepender desta oração, jogues na minha cara, que foi eu que entreguei a minha vida. É a nossa arrogância do começo, mas tudo bem, irmão. Deus usa da nossa imaturidade para nos ensinar segundo a nossa maturidade. Porque algum tempo depois eu falei, eu não aguento mais nada não. O Senhor abriu o tablet do iPad dele e falou, filho, fica rapidinho, deixa eu te mostrar um vídeo aqui, tem no meu arquivo. E eu lembrei, falei, nossa Senhor, que vergonha. Não, desculpa aí, não escreve isso não. O Senhor me encontrou, e aí, meu irmão, a vida seguiu, e aí nós fomos. E todas as vezes, até hoje, que eu penso em largar, pastor, se às vezes você pensa em chutar o pau da barraca, eu penso, irmão, não é porque eu não creio mais no Senhor, não é porque eu me esqueci daquilo que o Senhor fez, mas é porque às vezes eu faço das minhas palavras as palavras de Paulo, bem que eu quero eu não faço, meu irmão. E às vezes eu percebo que eu estou perdendo a guerra, mas por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior ele vai se renovando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque aquele que começou, meu irmão, uma boa obra, ele é fiel para terminá-la até o fim. Eu quis tirar hoje para contar um pouquinho do que Deus fez até aqui, que foi graça, graça sobre graça, e não mudou, porque às vezes nós achamos que porque crescemos em Deus, a graça de Deus não é algo mais eficaz para nós, porque agora eu já batizei, porque agora eu já toco, porque agora eu já até prego, esse negócio aí, agora não é para mim, agora é diferente. Mas não é, nós precisamos nos lembrar, meu irmão, que a graça de Deus é algo que nos salvou e ela vai nos sustentar até o último dia, mesmo quando a gente não consegue, mesmo quando a gente não quer, porque o nosso Pai ainda não muda. O nosso Pai não muda, Ele nunca muda. Eu lembro que alguns meses atrás eu passei uma situação muito difícil na minha vida, uma crise muito difícil. E quando você é criança, normalmente, se você tem um relacionamento saudável com seus pais, o que você faz? Furou o pé, machucou, você corre para o seu pai e chora, né? Assim, você vai para o seu pai e chora. Eu estava meio surtado, não estava bem. Semana, os meses mais difíceis, eu lembro que estava na casa do meu pai, e eu deitei no colo, meu pai mesmo, meu pai tá aí. Faltou no culto, pecador, mas meu pai. Deitei no colo dele, meu irmão, eu chorava. Porque, meu irmão, sabe, ainda é o meu pai. E o que eu preciso lembrar no meu relacionamento com Deus, que aquele mesmo pai que me salvou, que agiu com graça, ele ainda é o mesmo pai. Ele não mudou, meu irmão, e ainda não é porque eu cresci em Deus que eu não preciso mais dessa graça. Essa graça ainda é para mim. Algum tempo atrás, e eu gosto muito de trazer os meus conflitos, eu gosto, porque eu olho para Tomé e Tomé fala assim,
Eu não acredito que Jesus ressuscitou, não. Pedro treta com Paulo na frente de todo mundo. Paulo chega e fala: o bem que eu quero eu não faço, eu tenho um espinho na carne, é um problema. Paulo vai revelando as suas tretas. Eu não tenho nenhum problema de revelar a minha. Você não gosta, esse pastor é muito mequetrefe, só você não voltar semana que vem, mas eu gostaria muito de você ficasse. Eu queria um mais santo. Tudo bem, tem vários, eu te indico. Marco, me manda um direct. Mas por que eu gosto? Porque revela a graça. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando nós não queremos que a graça de Deus nos alcance. Você percebe isso? É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Não é quando você está bom, não é quando você passa na prova, não é quando você está bombando, meu irmão, é quando você está mal, é quando você está ruim, é quando você peca, é quando o negócio azeda, é quando você está cansado de igreja, é quando você às vezes está cansado do próprio Deus, que é um pecado, mas ele está lá. Eu lembro há um tempo atrás, irmãos, eu ajoelhei, nem sei onde eu estava, sei que eu chorei, eu falei: Deus, eu não quero mais ter de igreja, eu não quero ser pastor, Deus, eu não quero ser casado, Deus, eu não quero ser homem, eu não quero ser mulher, eu só quero morrer, eu não quero nada, sabe assim, o suicídio evangélico. Eu já te ensinei como é. O crente, ele não tem coragem de suicidar. Então o que ele fala? Deus me mata, Deus me leva, Deus, eu não quero acordar, Deus, eu não consigo, na verdade eu quero é pecar, Deus, eu quero é desandar, eu não quero, Jesus, eu não aguento. Chorei. E sabe quando o menino quer um negócio? Ele faz drama, ele chora, A mãe já falou não, uma vez, duas vezes, agora ele está tentando de outras formas. Aí ele cai no chão, ele chora, ele esfrega os pés. Aí quando você olha a mãe está assim. Acabou? Aí ele viu que não deu, ele se levanta. E eu senti o Senhor, meu irmão, dessa mesma forma. Eu ajoelhei e falei: me mata, me leva, chorei. E eu senti que o Espírito falou assim: acabou? Falei: acabei. Aí eu senti, meu irmão, a minha impressão foi assim: acabou? Vai passar, volta lá, fica bom, viu? Fica bonzinho. Essa foi a impressão que eu tive. Eu falei: tá. Porque o Senhor nos toca, meu irmão, é a mesma graça que te salvou quando você não tinha nada para oferecer, é a mesma graça que vai te sustentar todos os dias. E eu queria relembrar isso, de uma forma talvez nada teológica, contando uma história aqui para vocês, a minha história, o que Deus fez. E todas as vezes que eu penso, meu irmão, em largar, eu lembro da carinha do Biel, eu lembro da carinha do Marcão, a carona do Marcão. Eu lembro do Vaninho, lembro do bigode do Crisinho, lindo. Lembro de cada um, Titonho. Eu falo: são os meus pingos de graça. Eu falo: Deus, não dá para parar. Me enche, chacalá. Deus, é isso, e vamos embora. Meu irmão, é graça de Deus. É ela que vai te sustentar, meu irmão, quando nada mais te sustentar. É a graça de Deus. Não importa o quão longe você esteja, não importa, meu irmão, o quão queimada a sua sobrancelha esteja, meu irmão, não importa o quão envolvido você esteja, a graça de Deus, ela vai te entregar pronta no último dia. E sabe qual que é a minha resposta para isso? É derreter, irmão. O que eu vou fazer? O que eu posso oferecer para Deus? É só derreter, irmão. É só me ajoelhar e falar: Deus, obrigado. E eu aceito, porque eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para te oferecer. Naquele dia que o Senhor me salvou, eu não tinha. Nessa noite onde eu estou todo arrebentado, eu não tenho. E provavelmente daqui 10 anos eu também não vou ter. O Senhor pode fazer algo por mim? E Deus fala: posso. É o ladrão da cruz. Eu amo o ladrão da cruz, irmão. Às vezes eu aprendo mais com o ladrão da cruz do que com os apóstolos. Irmão, o homem está lá, irmão, furado, rebentado, meu Deus, com a perna quebrada. E ele fala: ô Senhor, eu nem mereço, não mereço, por favor, o Senhor lembra de mim? Jesus, é como se Jesus estivesse falando assim: ô rapaz, é claro, é lógico, eu estava só esperando.
A graça de Deus, meu irmão, ela funciona totalmente linkada com a nossa responsabilidade. Porque às vezes nós falamos, não, mas eu que escolhi a Deus, eu não tenho que levantar a mão. Não, deixa eu te explicar talvez como funciona. Deus é soberano, meu irmão, e Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida antes de todas as coisas serem formadas. Então imagina que você tem um sapato que você comprou, mas ele ficou um pouquinho apertado. Você usou uma vez, incomodou, está apertado. Você falou, gente, esse tênis é a cara do Hudson, eu estou a fim de dar esse tênis para o Hudson, mas eu estou com vergonha porque eu já usei 2, 3 vezes, né? Deu uma raladinha. Nossa, o que ele vai pensar? Será que ele vai achar que eu estou fazendo uma crítica? Que eu estou falando que ele não tem condições? Mas eu quero dar para ele algo. E aí de repente o Hudson vai na sua casa e vê o tênis e fala, rapaz, que tênis bonito, sempre quis ter um desse, mas nunca achei. Aí você fala, é agora, rapaz, é seu, eu sempre quis te dar, e toma o tênis. Eu percebo que a salvação, a graça é a mesma coisa, irmão. O Senhor está pronto para nos salvar, Ele quer entregar graça. E aí um dia você chega e fala, Senhor, eu não aguento. E o Senhor fala, não, muito David Leonardo isso, não, meu irmão? Mas cara, em cordas de amor eu te atraí. É romântico, é lindo, e é isso, é graça, é favor de Deus. Mas eu sou um reformado, meu irmão, mas eu sou um apaixonado, condenado, não tem jeito. E é isso. Pra você falar que eu não li a Bíblia, né? Abre sua Bíblia em João, no capítulo 10. Você não volta mais. João no capítulo 10, no versículo 28 e 29. João capítulo 10, versículo 28 ao versículo 29. Vai dizer o seguinte, é um texto lindo. Eu dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Meu Pai, quem as deu a mim, e meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo, vocês são minhas ovelhas, eu conheço vocês pelo nome. O meu Pai que deu vocês para mim, e porque o meu Pai deu vocês para mim, ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos, porque o meu Pai é maior que todos. Não importa, meu irmão, onde, qual momento da sua história você esteja, se você está bem, se está lá no exército, você está com a sobrancelha queimada, você está no ponto aqui que você não sabe se você volta para o mundo ou se você continua, que você volta para a namoradinha do mundo, onde você está? Não tem problema, Jesus nos garantiu, meu Pai que mas deu, e maior do que todos é o meu Pai, e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos, das mãos de meu Pai. Não há nada que você possa fazer que te arrebata das mãos do Pai. Se de fato o Pai te deu a Cristo, você está lá. Amém, meu irmão? E eu queria orar com você, e eu queria orar de verdade. Mais do que orar com você, eu queria que você orasse, que você colocasse diante de Deus. E meu irmão, que você assumisse algo diante de Deus. Deus está com tênis novo para te dar, e aí você precisa assumir e falar: Deus, eu quero, porque eu não estou conseguindo do meu jeito. Mas é bom nós relembrarmos, meu irmão, que com o amor Deus nos atraiu, e não há nada que nós possamos fazer que possa arrancar o amor de Deus de nós. Isso não nos exime de uma vida de compromisso, isso não nos exime de buscar a Deus. E na semana que vem, se tivermos oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre as responsabilidades. A graça pode gerar alguns enganos, e nós queremos excluir toda a possibilidade de engano. Mas essa noite é uma noite do amor. Amém? Responsabilidade a gente pensa daqui a pouquinho. Hoje é uma noite só para você agradecer e falar: Deus, obrigado. Não, sei que você não tem condição de falar nada, de fazer nada. Eu sei que você está afim de sair daqui, talvez pecar. Pode ser, irmão. Você precisa converter, né? E o processo de conversão, ele perpassa pelo amor também, pela uma consciência de pecado, mas por uma consciência de amor. Então eu queria que você ficasse à vontade. Você pode ficar sentado, você pode se ajoelhar,
Você pode ficar em pé, você pode deitar. Não é à toa que a igreja chama casa. Casa, você fica à vontade. Que você orasse, que você falasse com Deus, que você trouxesse à sua memória todas as coisas que você passou em Deus, todos os momentos que você teve, e que você pudesse lembrar da graça. Falava, isso foi graça, olha o que eu passei, eu fiquei internado, eu não morri, eu pensei que eu não ia passar, eu passei, fulano, olha Deus, obrigado. Ou talvez você está na fase de, Deus, eu estou aqui, eu não sei para onde eu vou, Deus, eu não tenho conseguido suprir as demandas e as necessidades, mas Deus, o Senhor está aqui. Meu irmão, não existe protocolo, só existe graça, só existe bondade de Deus, e não há nada que pode nos arrancar das mãos do Senhor. Feche os seus olhos, comece a falar com Ele, comece a orar, comece a orar. Comece a falar com Ele, comece a orar. Aí no seu lugar, do seu jeito, com as suas palavras, sem protocolo. O ladrão da cruz, ele não fez um curso teológico, ele não frequentou a escola bíblica dominical, ele não tinha um português perfeito, mas ele só disse, Jesus, por favor, lembra de mim, quando o Senhor entrares no teu reino. Existe um ousado amor nessa noite, existe graça nessa noite, graça de salvação, graça de perdão, graça de justificação. Desista de agradar a Deus, desista de agradar ao Senhor e se renda ao amor dEle. Só você e o seu Pai, só você e o seu Pai. Sobre nós, Jesus, venha com uma nuvem de amor sobre nós, Jesus, venha com uma nuvem de justiça sobre nós, Jesus. Nós entregamos nossas angústias a Ti, Jesus, nós entregamos os nossos pecados a Ti, Jesus, estamos cansados de nós, Jesus, venha e toma o Teu lugar, Jesus. Nos perdoa, Jesus, nessa noite. Perdoa a nossa religião, perdoa a nossa prostituição, perdoa as mentiras, perdoa a nossa infidelidade, Jesus. Obrigado, Jesus. Temos por certo que o Senhor começou algo, Deus, e não vai terminar. Talvez muitos de nós estamos no começo da carreira, talvez muitos de nós estamos feridos ao longo da carreira, talvez muitos de nós estamos quase terminando a carreira, Jesus, mas nós cremos que o Senhor está conosco. Nós ouvimos a tua voz, Jesus, pois somos tuas ovelhas. E nessa noite, quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus, pois é Tu que nos justifica. Oh, Jesus, é Tu que nos justifica. Você e o seu Pai, meu irmão. Não existem protocolos, não existem cadeias,
dias, é você e o seu Pai, é você e o amado Jesus. Não é uma sessão de coach, é uma sessão de amor nessa noite. Não é uma sessão, meu irmão, de empolgamento, de encorajamento, é uma sessão de amor nessa noite. Não importa o seu tamanho, não importa a sua história, não importa o seu gênero, a sua opção sexual. O que importa é que Cristo te escolheu antes da fundação do mundo, para que sejais segundo a medida do Filho de Deus. O que existe no reino é graça. Seja liberto, meu irmão, de toda acusação em nome de Jesus. Seja liberto de toda acusação em nome de Jesus. Eu não vos condeno. Ele não nos condena, mas Ele nos justifica. Mulher, homem, onde estão os teus acusadores? Senhor, ninguém me condenou, eu também não vos condeno. Vai e não peques mais. Graça, graça, graça. Fica à vontade entre nós, Senhor. Distribui dons nessa noite. Distribui liberdade nessa noite. Distribui paz. Distribui alegria. Seja inundado de alegria. Seja renovado na sua esperança. Seja renovado no seu chamado. Seja renovado, meu irmão, naquilo que o Senhor confiou a ti. Toca-nos nessa noite, toca-nos nessa noite. Toca-nos nessa noite. Toca-nos nessa noite. Toca-nos nessa noite. Continue nesse lugar, meu irmão. Não se prenda, não se prenda, não se prenda a nada. Não se prenda a nada. É você e o seu Pai. É o momento de você chorar com Ele. É o momento de você agradecer. É o momento de você talvez pedir perdão. É você e o seu Pai. Fica no colo do seu Pai e fica em paz. Você e o seu Pai. Não importa a igreja que você veio, não importa o que você construiu na religião, não importa o quanto você pecou, nem o quanto você acertou. É você e o seu Pai, meu. Novas histórias estão sendo escritas nessa noite.
Histórias de amor, histórias de graça. Aleluia, Jesus. Você pode sentir no seu coração, no seu espírito, alívio. Você pode sentir no seu ser perdão. Você pode sentir, meu irmão, liberdade, graça fluindo de você. E algo novo começa a partir de hoje. Uma nova mentalidade de amor, uma nova mentalidade de graça. Meu irmão, o que eu contei para você foi o que Jesus fez, o que Jesus vai fazer. E é Ele que vai nos levar, é Ele que vai nos conduzir. É esse ousado amor, é esse ousado amor, é esse forte amor. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. É um ousado amor que nós não podemos comprar, meu irmão. Antes de nós falarmos, antes de existirmos, esse amor já havia nos alcançado. Não existe pecado, não existe angústia, não existe cadeia, não existe escravidão que esse amor não possa resgatar. Seja perdoado nessa noite, seja livre dessa noite da religião. Seja livre do inferno, seja livre das drogas, seja livre dos vícios, seja livre da arrogância, seja livre de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo está aqui nessa noite. E onde Cristo chega, meu irmão, a libertação chega, a angústia vai embora, a alegria chega onde Cristo chega. É graça, irmão, é graça de Deus. Nós não merecemos a presença do Rei nessa noite, mas Ele veio. Ele veio porque se encontra pecadores nessa noite, corações arrependidos, corações que buscam a Deus. Você pode cantar isso mais uma vez? Oh, impressionante. Faz com isso, recebe, chora, se derrama, se desconstrói e segue. Eu não quero que você saia dessa noite com um planejamento performista, mas que você saia simplesmente como alguém que foi alcançado,
como alguém que chegou no primeiro dia da faculdade, no primeiro dia de aula, no primeiro dia do trabalho, não sabe a menor, não sei o que fazer, mas eu estou disposto a aprender. Não é uma performance, mas é falar, eu gostei disso, eu gostei de ser perdoado. Fala que não é bom, meu irmão. Aqui, nem chorinho faz isso, tá leve, foi embora. Você percebe? Não tem angústia, dá pra correr, dá pra dançar, irmão, dá pra rir, tá vendo? Nem quando eu era maconheiro eu ria tanto, sabe? Tava aqui, ó, porque existe uma alegria, existe algo, meu irmão, que me consome. E é isso é o Evangelho. Muito mais romântico pelos meus olhos do que talvez por Paulo e por João, mas é isso. É você entender que você foi perdoado, e é isso, cara. E agora caminha com Cristo, segura na mão de Deus e vai. É isso. Não tem muita performance, não. É isso. Encontrar com Deus e se desconstruir. Falar, Deus, o que você acha, meu irmão, que a palavra vai falar sobre as lágrimas, que um anjo colhe as nossas lágrimas com odre, que Ele não dispensa, Ele não vai rejeitar um coração quebrantado, porque a única coisa que nós conseguimos oferecer para Deus é meleca e lágrima. Coração arrependido, é a oração de criança que quer pedir algo que o pai não sabe, só fica Deus. Nada é mais agrada o coração do pai do que isso. Fala, Deus, é isso, eu não tenho nada, eu estou vacaiado, eu não sou igual esse pastor. Até pior, o senhor pode fazer alguma coisa? Nós começamos hoje. Isso eu já falei muito, né? Eu tenho 5 minutos para falar ainda, mas eu vou te despedir. Você vive uma semana abençoada. Você vive uma semana cheia de graça. Você vive uma semana em paz. Não uma semana em paz, mas uma vida de paz.